nós vamos falar sobre o manejo clínico da Covid-19. O coronavírus é uma família de vírus que são comuns em diferentes espécies de animais, como camelos, gado, gatos e morcegos, e que podem causar também infecção em humanos. Quando infectam humanos, observamos a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. Então, em dezembro de 2019, um novo coronavírus foi identificado como causa de um conjunto de casos de pneumonia em Wuhan, na China. Ele se espalhou rapidamente, resultando em uma epidemia em toda a China, seguida por um número crescente de casos em outros países do mundo. Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde designou a doença causada por esse novo coronavírus como Covid-19. O vírus que causa Covid-19 é designado por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave. Trata-se de um vírus RNA da família Coronaviridae. Eles são da subfamília beta-coronavírus, infectam somente mamíferos, são altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome respiratória e gastrointestinal. Raramente, os coronavírus animais podem infectar pessoas e depois espalhar-se entre elas, como aconteceu em outras situações de infecção por coronavírus em algumas partes do mundo. A transmissão ocorre principalmente por gotículas respiratórias, semelhantes à disseminação da influenza. O vírus liberado nas secreções respiratórias, quando uma pessoa com a infecção tosse, espirra ou fala, pode infectar outra pessoa se entrar em contato direto com as membranas mucosas. A infecção também pode ocorrer se uma pessoa tocar a superfície infectada, pelas gotículas do paciente que é assintomático, e depois tocar nos olhos, nariz ou boca. Então, por isso que é importante a questão da gente higienizar as mãos sempre antes de tocar no olho, nariz ou boca. O período de incubação da Covid-19 ocorre dentro de 14 dias após a exposição, com a maioria dos casos ocorrendo aproximadamente 4 a 5 dias após a exposição. A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo vírus da Covid-19 é em média de 7 dias após o início dos sintomas. O que a gente precisa entender com relação à suscetibilidade e imunidade é que, por ser um vírus novo, a suscetibilidade é geral. Então, como é um vírus novo, ninguém nunca teve a doença, todo mundo pode ter a infecção pelo vírus da Covid-19. Até o momento, a gente não sabe ainda, até os dados que a gente tem até o dia de hoje, a gente não sabe ainda se a infecção em humanos que não evoluíram para óbito irá gerar imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. Então, isso é um estudo que ainda está sendo feito para ver se a pessoa que teve a infecção, a doença Covid-19, se foi exposto novamente ao vírus, se ele vai ter ou não uma outra infecção. E se ele não tiver, se ele criar a imunidade, se essa imunidade vai ser para toda a vida ou se vai ter um período de imunidade e depois disso ele vai poder se infectar novamente e ter a doença novamente. O que a gente sabe é que a projeção em relação ao número de casos está intimamente ligada à transmissibilidade desse vírus e à suscetibilidade. Então, por isso, das recomendações, a gente tentar evitar que as pessoas contraiam a doença, para a gente não ter um número muito grande de casos e que dê tempo, se os casos ocorrerem de uma forma mais distribuída durante os períodos dos meses e das semanas, nós vamos ter tempo de tratar adequadamente todas as pessoas que precisarem de internação, de UTI, tá certo? Com relação à manifestação clínica, os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Além disso, o paciente pode ter também mialgia, fadiga, anorexia, confusão mental, cefaleia, odinofagia, rinorreia, diarreia, náuseas e vômitos. Infecções assintomáticas também foram descritas, mas a sua frequência é desconhecida.
É importante a gente falar aqui também com relação aos pacientes que têm uma infecção assintomática. Acredita-se que esses pacientes também podem transmitir a doença, só que o que tem se observado até o momento é que esses pacientes transmitiriam menos. Então, na realidade, hoje, o foco importante com relação à transmissão são os pacientes sintomáticos. Então, a gente vê uma preocupação das pessoas com relação aos indivíduos assintomáticos, né? Mas o mais importante que a gente tem que fazer são as recomendações não farmacológicas para prevenção. Então, evitar, manter o distanciamento, né? Não ter cumprimento mais, beijinho e abraço como a gente fazia, manter o distanciamento de pelo menos 1 metro, higienizar sempre as mãos, né? E não tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos adequadamente. Além das outras recomendações, que é evitar aglomeração, né? Manter o ambiente bem ventilado, etiqueta respiratória, tudo isso é importante a gente observar e respeitar, muito mais do que a gente ficar preocupado daquelas pessoas que têm uma infecção assintomática. O espectro da infecção sintomática varia de leve a crítico, porém a gente já sabe que a maioria das infecções não é grave. Então, até o momento, segundo os dados disponíveis, o que a gente conseguiu observar? A grande maioria das pessoas, né, com os dados que a gente tem até atualmente, 81% dos casos tem sintomas leves e até pneumonia leve. Cerca de 14% das pessoas podem apresentar uma doença grave, que seria o quê? O paciente pode ter dispneia, hipóxia, envolvimento pulmonar maior do que 50% nas imagens que a gente tem de tomografia, no caso, né, em 24 a 48 horas. E 5% dos casos têm a doença crítica, que é caracterizada por quê? Insuficiência respiratória, choque ou disfunção multiorgânica. É importante a gente frisar que os dados que a gente tem até o momento, a taxa de mortalidade foi de 2,3%, e que não foram relatadas mortes entre os casos não críticos. Alguns pacientes com sintomas inicialmente leves podem progredir ao longo de 1 semana, por isso é importante todo paciente que a gente avaliar, que tiver sintoma leve, esse paciente ser bem orientado, que se por um acaso ele tiver algum sinal de complicação, se ele começar a ter falta de ar, cansaço, ele deve procurar imediatamente o atendimento médico para fazer uma avaliação. A síndrome respiratória aguda grave é uma complicação importante em pacientes com doença grave, sendo que ela foi observada com maior frequência nos pacientes com idade superior a 65 anos, que têm diabetes ou hipertensão arterial, tá certo? Outras complicações com relação à Covid-19, a gente pode citar arritmias cardíacas, lesão cardíaca aguda e choque. Segundo a OMS, o tempo de recuperação parece ser cerca de 2 semanas para aqueles pacientes que têm infecção leve e de 3 semanas para aqueles pacientes que têm doenças graves. O tempo médio de ventilação mecânica para esses pacientes com doença crítica, né, com doença grave, tem sido cerca de 3 semanas. Então, por isso a importância da gente observar, nós como profissionais de saúde, orientar quais são as recomendações para a gente tentar não ter um número grande de casos agora, né, para a gente não ter muitos casos graves e críticos precisando de ventilação mecânica e a gente conseguir atender adequadamente todos aqueles casos que precisar. Pacientes com neutropenia, pacientes com neoplasias hematológicas realizando ou não quimioterapia, os pacientes HIV positivo com CD4 menor do que 200, pacientes que têm asplenia funcional ou anatômica, transplantado, pacientes que fizeram quimioterapia nos últimos 30 dias, pacientes em uso de corticosteroides por mais de 15 dias, pacientes que usam outros imunossupressores
portadores de doenças autoimunes e imunodeficiência congênita. Então, para esses pacientes, nós precisamos ter uma orientação mais específica, né? É importante falar também que eles não têm um risco maior de ter a infecção, de se contaminar com o vírus. O risco é o mesmo do que para a população em geral. Mas esses pacientes têm a chance de evoluir com doença mais grave ou crítica. Então, eles têm que ser muito bem orientados e muito bem conduzidos. Com relação ao diagnóstico, a gente associa a avaliação clínica com o exame laboratorial. Então, clinicamente, o paciente vai ter aqueles sintomas mais comuns da infecção por Covid-19. Febre, tosse e falta de ar ou cansaço, né? E o exame laboratorial, atualmente, que a gente tem difundido de uma maneira geral, é a coleta de material para a realização do PCR em tempo real, que é aquela coleta que a gente faz, né, nasal e de orofaringe. É importante também a gente detalhar os dados epidemiológicos desse paciente e o exame físico. Atualmente, a gente sabe que o Ministério da Saúde decretou o Brasil como, em todo o território nacional, como sendo a Covid de transmissão comunitária. Mas pelos dados que a gente tem até o momento com relação ao Espírito Santo, nós não temos, a gente só tem casos importados, tá certo? Então, às vezes, isso pode fazer, criar uma dúvida com relação à forma da gente conduzir. O que nós temos até o momento é essa definição do Ministério da Saúde, estamos aguardando as orientações da CESA para ver como nós vamos conduzir os nossos casos que a gente acha que pode ser suspeito de Covid-19. Contato próximo é um paciente que apresenta os sintomas, né, de febre, tosse e cansaço e que tem histórico de contato com um caso suspeito ou confirmado para Covid-19 nos últimos 14 dias. Contato domiciliar é uma pessoa que manteve o contato domiciliar com um caso confirmado por Covid-19 nos últimos 14 dias e que apresente os sintomas da doença, tá? E um caso confirmado até hoje a gente faz caso confirmado laboratorialmente, então ele precisa ter um exame positivo para Covid-19 e vai chegar uma hora que a gente vai poder definir um caso confirmado quando a gente conseguir fechar como critério clínico epidemiológico, que é o quê? Nós não temos, isso não é a situação do momento não, tá? Mas isso pode acontecer uma hora. Nós não temos um resultado de exame confirmando, mas ele teve o contato com alguém que foi um caso confirmado. O que a gente pode observar no paciente com Covid-19? A contagem de leucócitos pode variar, né? Sendo que já foi observada leucopenia, leucocitose e linfopenia, sendo que a linfopenia parece que é o mais comum de acontecer, tá? Além disso, a gente pode observar níveis elevados de desidrogenase, de lactato e ferritina, e também níveis elevados de aminotranferases. Pacientes com pneumonia podem apresentar níveis séricos normais de procalcitonina. No entanto, aqueles que necessitam de cuidados de unidade de terapia intensiva, geralmente a procalcitonina está num nível mais elevado. Outra coisa que a gente pode observar, que tem observado também, né, é que níveis altos de dedímero e linfopenia mais grave têm sido associados à mortalidade. Nós podemos observar no raio-x de tórax infiltrados pulmonares. Com relação à tomografia de tórax, geralmente a gente observa opacificação em vidro fosco com ou sem anormalidades consolidadas, consistente com pneumonia viral. Geralmente esses achados são bilaterais, têm uma distribuição periférica e envolvem os lobos inferiores. Achados menos comuns na tomografia de tórax incluem espessamento pleural, derrame pleural e linfadenopatia. É importante a gente frisar que a tomografia de tórax pode ser útil no diagnóstico, mas nenhum achado pode excluir completamente, né,
pode incluir completamente ou excluir a possibilidade de Covid-19. Até o momento não existe tratamento específico para a doença, tá? O que nós temos observado são algumas medicações, tá, que, baseado em evidências in vitro, se mostraram eficazes para outras situações, tá? Mas, para a Covid-19, o que a gente tem são protocolos clínicos que estão sendo feitos para ser avaliado qual que é a eficácia disso, quais são os problemas relacionados ao uso dessas medicações, para depois se definir se realmente esse tratamento vai ser recomendado ou não, tá? Porque até o momento nós não sabemos a eficácia desses medicamentos com relação à Covid-19. A gente inicia oseltamivir, tá, para o paciente, porque a gente às vezes não vai conseguir diferenciar se é influenza ou se é Covid-19, e a gente vai usar essa medicação até que saia o resultado do exame. Se for negativo para influenza, a gente vai suspender o oseltamivir, tá certo? Além disso, nós devemos tratar pneumonia e sepse, se o paciente tiver, com os antimicrobianos que são recomendados para essas situações específicas, e na maioria das vezes a gente vai seguir o que é recomendado pela instituição, tá? Não há recomendação específica para o uso de corticoides e não há dados referentes do impacto dessa medicação com relação para reduzir a mortalidade da Covid-19. Então, é uma medicação que a gente não prescreve nesses casos, principalmente porque não há recomendação específica, que não tem dado nenhum que mostre que a mortalidade diminui com o uso dessa medicação. Uma outra recomendação que a gente deve frisar é que, se houver necessidade de inalação com broncodilatadores ou corticoides, a gente deve evitar o uso desses nebulizadores convencionais, né? Exatamente por causa de geração de aerosol. Então, a gente tenta utilizar esses dispositivos inalatórios que geram menos aerossóis. Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente. Usar óculos de proteção ou protetor facial se houver risco de respingo, de secreção, excreção ou sangue nos olhos. Usar máscara se houver o risco de exposição, né, de respingo no nariz e na boca, tá? Usar o avental também para proteger a pele e a roupa, se houver risco de excreção, secreção e sangue que vai contaminar a minha pele. Então, isso aí é importante, a gente deve fazer para todo e qualquer paciente. Especificamente, né, para a Covid-19, a gente recomenda as precauções específicas, que são o quê? A gente é obrigado a instituir precaução durante o contato e precaução aérea. Além disso, para atendimento das suspeitas ou dos casos confirmados, é obrigatório o uso de óculos de proteção ou protetores faciais e o gorro. O gorro não está no protocolo do Ministério da Saúde, mas nós, como controladores de infecção hospitalar do Hospital Evangélico, entendemos ser um equipamento de proteção individual importante por causa do risco de contaminação do cabelo, tá certo? Então, assim, nós temos sempre seguido as recomendações do Ministério da Saúde, tudo que eles recomendam a gente faz. Tem algumas coisas que a gente coloca mais porque, no nosso entendimento, seria uma segurança a mais para os pacientes. Com relação à precaução aérea, é importante a gente falar que a recomendação para o uso de máscara tem as situações específicas, né? Não é em todas as situações que a gente vai usar máscara, devemos usar máscara sempre no atendimento desses pacientes, mas não vai ser em todas as situações que a gente vai usar a máscara N95. Se houver possibilidade de geração de aerosol e se for colhida no momento da coleta da amostra para fazer o exame laboratorial, nós vamos usar a N95. Em todas as outras situações vai ser a máscara cirúrgica comum. Nessa tabela, a gente consegue descrever quais são os EPIs que são indicados para cada nível de assistência, tá? Higiene de mãos faz parte sempre
de todos os níveis de assistência, e a gente tem que fazer sempre, toda hora, né, a higiene adequada das mãos. Se a gente for fazer só a triagem do paciente, a gente pode usar só a máscara cirúrgica comum. Lembrando que o paciente com suspeito, ou se é um caso confirmado de Covid-19, a partir do momento que ele chega na recepção, a nossa recepção está preparada para isso. A gente identifica que ele é um paciente suspeito ou que tem doença confirmada, ele vai ganhar uma máscara cirúrgica e ele vai usar durante todo o tempo de sua permanência na instituição, tá? Para a gente colher a amostra, né? Geralmente a amostra para fazer o exame é feita pelo enfermeiro. O que precisa usar? Avental, máscara N95, óculos ou protetor facial e luvas. Em situações que não tem geração de aerossol, o que vai ser usado? Avental, máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial e luvas. E nas situações que geram aerossol, aí sim nós vamos usar máscara N95, avental, óculos ou protetor facial e luvas. Nós já temos as aulas gravadas com relação ao uso de EPI, a ordem para paramentação e a ordem para retirar a paramentação. Existe um documento no hospital também, né, informando para cada nível de assistência, cada profissional, quais são os EPIs que eles vão usar e em qual situação. Então, esses materiais podem ser consultados e as dúvidas que forem surgindo, né, durante a prestação do serviço, vocês podem fazer contato com a CCIH sem problema nenhum. Com relação à notificação, né, Covid-19 foi considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional, segundo o Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, trata-se de um evento de saúde pública de notificação imediata. Não podemos deixar de notificar. Qualquer caso, seja ele suspeito, né, se tiver confirmado, a obrigação da instituição é notificar. Essa notificação, né, nem todo mundo precisa, os médicos, né, principalmente, não precisam se preocupar como é que eu faço essa notificação. No Hospital Evangélico, ela é realizada pelo enfermeiro do setor com orientação da CCIH. Os enfermeiros já foram treinados para isso. Dúvida que eles tiverem, se eles não souberem, eu não sei, entre em contato com a CCIH. O CID, né, é importante a gente falar, o CID que foi definido para Covid-19 é o CID U07.1, definido como infecção pelo novo coronavírus. Por que é importante o médico saber disso? A gente sabe que todo paciente que tiver suspeita de infecção pela Covid-19 vai ter que ter um atestado e a gente tem que colocar a especificação do CID. Já instruímos ao nosso pessoal da higienização do hospital que, principalmente, né, na área que será atendido esse paciente, mas não só nessa área, em toda a instituição, nós vamos aumentar a frequência da limpeza e da desinfecção das superfícies, para a gente tentar minimizar o risco de contaminação das pessoas que frequentam o hospital, sejam elas pacientes, né, acompanhantes que precisarem entrar, a visita a gente suspendeu nesse momento, e dos profissionais de saúde. Mas tem uma rotina específica com relação a esse atendimento que a gente precisa deixar bem claro aqui. Então, vamos lá. O paciente tem suspeita de infecção ou confirmação da Covid-19. Se o paciente não usou máscara ou se ele usou máscara sem supervisão o tempo todo da equipe de saúde, o que a gente faz? Após a transferência ou alta do paciente, a gente espera 2 horas até liberar esse quarto ou esse local para que outro paciente seja internado nesse ambiente, tá? Durante esse período de 2 horas, a equipe da higienização vai realizar a higienização do quarto, utilizando os EPIs que são recomendados para a equipe de higienização nessa situação, tá? Se o paciente estiver usando máscara supervisionado durante todo o tempo de permanência,
esse local vai poder ser liberado para o próximo atendimento sem problema nenhum. Por exemplo, ele vai ser atendido, a higienização vai vir e vai fazer, né, a limpeza do local, né, de um consultório, de uma sala de triagem, de uma sala de exame, mas a gente não precisa aguardar essas 2 horas para o local ser liberado. Ele pode ser liberado logo em seguida, desde que o paciente esteja usando a máscara o tempo todo, que seja supervisionado pela equipe de assistência, né, equipe de saúde, vamos dizer assim. Quero deixar bem claro aqui que o que a gente discutiu hoje é segundo os dados que nós temos até o momento e que eu estou disponível para tirar dúvidas, né, para as orientações que forem necessárias.